Olá, meus amigos, maravilha! Bem-vindo aí mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre tipo de função. Isso aí é um assunto bem importante, é um assunto fácil, um assunto tranquilo, somente uma parte expositiva rápida e simples e prática. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós vamos falar da função. Mas era essa. Eita, alguma coisa estranha. Aqui, pessoal, desculpa. Tipos de função. Então, os tipos de função, nós temos a função injetora. A função injetora é o seguinte: quando você tem, tá, os elementos, lembra aqueles elementos que ficava lá no contradomínio, que podia ter qualquer porcaria lá dentro, né? Safadinho, né? Não, então, quando você tem função injetora, a injetora lembra de injeção. Então, aqui você tem a injeção, ela vem pica aqui, ó. Pique só pica num ponto, né? Cada injeção vai num ponto. Duas injeções no mesmo ponto dói demais, né? Então não pode, não pode. Né? Quando eu estudei, eu lembrava disso. Então eu falei isso aí. Então, assim, você tem apenas um. Então, o elemento. Aqui não tem elemento safadinho, tá? Então, olha aqui, ó. Novamente, todos os elementos eles têm que ter um casamento. Aqui, um casamento. Não pode ter duas saídas aqui. Não pode se relacionar com duas pessoas. O conjunto do domínio é o conjunto do santinho. O conjunto dos bonzinhos, certo? Então, olha lá. Esse aqui é o conjunto do domínio. No conjunto do contradomínio, cada elemento está recebendo apenas um elemento no seu domínio. Então, quando acontece isso, basicamente, injetora. Maravilha, função injetora, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos isso aí no gráfico. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, um elemento do conjunto domínio está se relacionando com um elemento no conjunto contradomínio. Então, esta aqui ela é injetora. Nesse caso aqui, um elemento no conjunto domínio ele está se relacionando com um elemento no conjunto do contradomínio. Só que um elemento no contradomínio está se relacionando com dois elementos do conjunto domínio. Então, aqui, este elemento aqui era safado. Aliás, todos esses elementos aqui, ó, eles estão se relacionando com dois elementos, né? Então, isso aqui não é injetora. Mas ele é uma função. Ele não deixa de ser uma função. Porque cada elemento do domínio se relaciona com um elemento no conjunto do contradomínio, perfeito. Só que do contradomínio está se relacionando com dois elementos do conjunto do domínio, né? Do contradomínio. A imagem, né? O conjunto imagem, o elemento da imagem, que está dentro do contradomínio, se relaciona com dois elementos. Então, isso não pode acontecer quando é função injetora. Então, ela não é uma função injetora. Função sobrejetora, tá? A função sobrejetora pode acontecer esse tipo de baguncinha? Pode. O elemento ele pode ter dois, três, né? Ele pode ser um safadinho. Mas, olha só, o contradomínio ele é igual ao conjunto imagem. Ou seja, todos os elementos do contradomínio estão tendo um relacionamento. Não existe elemento sozinho. Então, nós temos aí a imagem igual ao contradomínio. Nós temos a função sobrejetora. Tudo bem? Nossa, mas ficou torto isso aqui. Mais torto que isso, não existe. E nós temos aí a bijetora. Bijetora, quando ele é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quando é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, nós temos um caso de função bijetora. Pessoal, basicamente, olha lá, vamos testar e vamos ver primeiro vamos ver se ele é injetora e depois vamos ver se ele é sobrejetora. Pessoal, todos os elementos aqui, olhando o elemento em H, que é o meu contradomínio, todos os elementos, ele tem apenas um único relacionamento. Sim, o 1 só está se relacionando aqui com menos 1, tal, só tem um relacionamento. Opa, função é injetora. A função é sobrejetora. Tá sobrando elemento aqui no conjunto H? Não, não sobra elemento. Ou seja, a imagem igual ao conjunto contradomínio, conjunto imagem são iguais. Então, nós temos aí uma função bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, vamos aos nossos exemplos aqui, né? Então, nós temos aqui, ó. Olha aqui, ó. Elementos se relacionando com dois. Não pode. Aqui você já sabe que ela não é injetora.
tá? Mas nós não temos elemento sobrando. Se nós não temos elemento sobrando, ela é sobrejetora. Então, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Maravilha. Então, vamos ver aqui, ó, né? Todos os elementos estão se relacionando? Não, tem um elemento sozinho. Opa, não é sobrejetora. Mas os elementos que estão se relacionando, eles só se relacionam com um só. Então, nós não temos baguncinha aqui, safadinha. Então, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Então, olha lá, definição aqui embaixo. Ela é injetora, mas não é sobrejetora. Mesma coisa aqui, né? Olha lá. Todos os elementos se relacionam? Injetora, maravilha. Tem elemento sobrando? Não, sobrejetora. Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo é conhecido como bijetora. Função bijetora. Para finalizar, esse aqui é o assunto para a próxima aula. Pulamos esse aqui, vamos lá, vamos aos exercícios. Então, esses foram os últimos momentos aí da aula passada. Então, olha aqui, ó, para descansar agora, olha lá, todos os elementos, aqui nós temos um relacionamento só. Se ele tem apenas um relacionamento só, já é injetora. Vou colocar meu i de injetora. Agora, tem elemento sobrando? Tem. Então, ela é sobrejetora? Não, ela não é sobrejetora. Ou seja, esse aqui é uma função injetora. Vamos a essa outra aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Todos os elementos têm um relacionamento só? Não, tem este safadinho. Esse safadinho não poderia estar aqui. Então, ela é injetora? Não é injetora. Vamos traçar aqui. Tem elemento sobrando? Não. Então, ela é sobrejetora. Ou seja, essa função A é injetora, a função B é sobrejetora. Vamos à resposta? Acertei! Maravilha! Vamos aos próximos elementos. Vamos lá. Primeiro aqui o C. O C, ela é o quê? Bom, cada elemento tem um relacionamento só, perfeito. Cada elemento tem um relacionamento. Se ele tem um relacionamento, bom, ela já garante injetora. Maravilha. Tem elemento sobrando? Não, não tem elemento sobrando. Ela é sobrejetora, é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Vou colocar o B aqui. Maravilha. Vamos ao B. Desculpa, vamos ao D. O D. Nesse D aqui, pessoal, ela pode ser injetora? Não. Olha aqui por que não pode ser injetora. Então, ela não é injetora. Vamos traçar um xizinho no injetora. Pessoal, tem elemento sobrando? Tem. Tem elemento sobrando. Se tem elemento sobrando, ela é sobrejetora? Não é sobrejetora. Ela é uma função, porque todos os elementos do conjunto domínio têm um relacionamento, mas ela não é uma função injetora e nem sobrejetora. Então, não é uma função injetora e nem sobrejetora. Tá? Então, olha lá a resposta. Ela é bijetora, perfeito, e ela não é sobrejetora e nem injetora. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até a próxima videoaula, acompanhando aí com o professor Roberto. Maravilha, falou. Dê o seu like, dê a sua curtida, dê o seu dinheiro para mim também, dê tudo, dê o seu carro, faça tudo aí. É isso aí, maravilha. Dê tudo aí para o professor Roberto. Tô brincando, pessoal. Maravilha, mas até a próxima videoaula. Abraço.